Estou aí chegando aos 75 anos, esse ano estou completando. E aí eu fico pensando como criamos nossos próprios limites, né? A maioria dos limites humanos não é física, é mental. Em crenças, paradigmas, interpretações, modo que acreditamos ser possível. A psicologia humana busca compreender como esses limites são construídos e como podem ser superados. Quando os paradigmas mentais são questionados, o potencial humano se expande. O maior limite não está no mundo, está naquilo que acreditamos ser impossível. Por isso que eu falo de uma necessidade de uma nova psicologia e com o tempo eu vou falar mais a fundo desse assunto. Então eu começo a falar de uma experiência pessoal e trago aqui aquilo que eu acho que o Fábio Hertz falou ontem também. Eu falei que o auge do conhecimento humano aconteceu há 5.200 anos atrás. Quando eu estudo Índia e Egito, eu estive no Egito com um mestre, né, chinês. No Egito ele falou, a China é muito jovem, perto do Egito. Porque a China, o imperador amarelo é antigo, mas se você pegar os grandes líderes conhecidos, Lao Tse, Confúcio, é 600, 700 anos antes de Cristo, na época perto já de Sócrates e Platão. Então, e a unidade da China aconteceu em torno de 200 anos antes de Cristo. A China, o país, é 200 anos antes de Cristo. Que aí é mais ou menos na época das grandes muralhas. Então, quando você vai para o Egito e vai para a Índia e vê o nível de conhecimento deles, com Krishna na Índia, Hermes no Egito, você se apavora com o nível de conhecimento que eles têm. Maat, por exemplo, a gente vai falar de Maat aqui do Egito, é impressionante o conhecimento deles, e tem 5.200 anos. E hoje nós não temos esse conhecimento na sociedade. Nós estamos perdendo o conhecimento humano e crescendo no conhecimento racional. Hoje, em racionalidade, inteligência artificial, nós estamos no auge aqui. Estamos no auge do conhecimento racional. Está lá em cima, mas na parte humana, lá embaixo. A gente dissociou, né? Que a gente foi para a racionalidade, esse conhecimento, e abandonamos o conhecimento humano. É impressionante esse processo. Aqui eu tenho um pouco da minha jornada. Veja, até os 15, 16 anos, isso atingiu até os 18, mas aqui começa uma alteração. Eu falei para vocês, eu não acreditava em mim. Até os 18 eu era um cara perigoso. Eu não via sentido na vida, e eu estava em perigo até. Eu acho assim que eu não via sentido nas coisas. Eu era meio atrapalhado. Mas a partir dos 15, 16 anos, eu começo a estudar a ciência do espírito. Eu começo a tentar entender o que passa dentro da gente. Comecei a estudar isso. Isso se mantém, isso vai ter influência exatamente em todo modelo de gestão e modelo de educação. Leitura. Eu vou passar depois como é que eu cheguei nisso. Eu já cheguei a mais de 1.800 livros estudados. Estudo ciência do espírito que está aqui, né? Eu entro nela com 15 anos, não abandono mais. Fui filatelista no passado. Isso me gerou um nível de conhecimento do mundo, pela colecionar selos. Viagem de conhecimento. Já passei por 86 países, estou 4 anos e meio fora do Brasil, só em viagens curtas, buscando conhecer mais as coisas. Atuação em empresa, eu tenho mais de 4.000 dias dentro das empresas no nível estratégico. Atuação na educação executiva. Fui sócio no maior centro de formação executiva do Brasil. Atuação na educação infantil. A gente começou então aí na prática há 21 anos atrás. Formação pragmática, finanças. Ela se mantém aqui, mas junto com essa outra parte humana, e formação do ser humano que a gente não larga mais. E aí, o maior impacto começa, então, com 16 anos, ciência do espírito, que vai me ajudar a desenvolver propósito. Isso aqui eu entendo que veio cedo. Isso vai ter um impacto no modelo de gestão para desenvolver os 3 princípios. Que eu tenho que ter o fator humano lá. Não faz sentido na empresa que eu ganhe dinheiro e não desenvolva as pessoas, entendeu? Seria mercenário, eu só penso em ganhar, só tirar e não desenvolver. Então isso teve impacto. Então isso me ajudou, aquela visão de longo prazo, e que eu coloquei os 95 anos como referência para valorizar ao máximo a vida.
E aí acontece algo muito interessante no Exército. Eu, como filatelista, tinha correspondência no mundo inteiro com 18 anos. Eu tinha uma caixa postal. Eu correspondia com a Polônia, com Cuba, África do Sul, Hungria, Argentina, o mundo inteiro. E recebi umas revistas do Pacto de Varsóvia, da Polônia. Então, desde essa época, eu entendo o que é OTAN e o lado. Isso que está acontecendo na Ucrânia, eu entendo bem o que se passa aí. Então, no Exército, com 18 anos, 19 anos, eu apresentei umas revistas sobre o Pacto de Varsóvia que eu recebi da Polônia. Eu fui ameaçado de ser preso, inclusive, nessa época lá no Exército, porque era como se fosse um material subversivo. Mas o pessoal da Polônia me mandou, eu estava no Exército, levei lá para meus superiores. E aí, o que acontece no final? No Exército. Além do honra ao mérito, o Exército me fez um diploma separado à mão, do praça mais distinto dos 400 do Exército. Isso aqui me gerou uma revolução. Por quê? Alguém que não acredita em nada em si mesmo, zero. Aí virou a chave. Veja, se sua autoestima é baixa, por isso que eu falo, o que é autoestima? Separa a autoestima de ego. Autoestima é você entender seu potencial, sua capacidade. Entender onde você pode chegar. Autoestima básica é você expressar quem você é, o seu potencial todo. Entender esse potencial. Então aqui, eu sempre trabalhei na psicologia, cuidando ego, personalidade e autoestima, separando essa parte. Eu tenho que entender quem eu sou, o potencial que eu sou como ser humano. É um potencial ilimitado, nós vamos chegar nisso. Por que é ilimitado? Não há limites para nós, e nós que colocamos os limites pela nossa mente, pelos paradigmas mentais. Então eu tinha isso até os 18 anos. Mas na hora que eu fui reconhecido pelo Exército, falei, espera aí, zero eu não sou, né? Entendeu? Comecei a acreditar em mim. Aí mudou também. E fiz também um treinamento na sequência de reprogramação mental. Um programa americano de repetição de 21 vezes. É um programa extenso. E fiz uma reprogramação pessoal. Reprogramação é uma coisa muito complicada, porque se errar, você repete 21 vezes, vai para a sua mente e vira um padrão mental seu, certo? E fiz uma reprogramação mental completa. Então fiz isso na faixa de 21 anos, mais ou menos. Teve um efeito muito importante para mim. Então, de alguém que não acreditava em nada, zero, eu passo também a acreditar no limite agora. Entendeu? O céu é o limite para mim. E aí eu tenho um movimento de muita energia, ponho o motor no último pique, certo? Eu estou com 75 anos, esse motor não foi desligado não, continua no mesmo volume, mas só que ele mudou de direção, entendeu? Até os 35, 40 ele foi numa direção, aí eu percebo uma jogada da vida, aí eu acho que está o pulo do gato. Aí, dos 40 aos 75 anos, eu estou noutra. Essa é a minha experiência pessoal que eu quero transmitir para vocês, para ver se é útil. Você sai aí de um Ford T, entra numa Ferrari, reprogramação mental, né? Então entrei nessa há 55 anos atrás. Há 55 anos atrás, entrei nesse processo de acreditar em mim no limite. Agora sai da frente, entendeu? Não há limites. Zero limites em qualquer coisa. Não aceito limites. Isso tem muito com os autores americanos de filosofia, porque todos esses trabalhos foram feitos dentro da filosofia americana, nem foi oriental, filosofia americana. Ralph Waldo Emerson é a base disso. Então, autoestima. Aqui, ó, eu falo disso para dizer, meu amigo, se você não entender isso aqui, quem você é, e não acreditar em você, não vai virar nada. Você não
coloca seu potencial para fora, você não realiza a sua potência como ser humano. E aí eu passo aquilo também que o Fábio Herz falou. Você começa a conversar com as pessoas. Eu não conversava com ninguém. Para vocês terem uma ideia, até os 18 anos, eu saía da escola, você tinha um colega de escola ali na minha frente, eu mudava de passeio para encontrar com a pessoa. Eu não tinha diálogo com ninguém, só tinha vida interior. Então era muito bagunçado isso. A interpretação interna minha era muito confusa, muito complicada. E aí o que acontece? Eu tiro carteira de motorista lá em Uberlândia. Eu tinha um medão de São Paulo. Eu tenho um amigo lá em Brasília, assessor do Senado. Ele tem tão medo de São Paulo, a família dele é Curitiba, que ele passa por fora porque tem medo de São Paulo. Quando eu tirei a carteira, como aquilo lá me impressionava muito, naquela época o centro de São Paulo era São João, não tinha Berrini, não tinha Paulista. São Paulo dá medo, né? Tá? São Paulo dá medo, né? Mas eu vou explicar uma coisa a mais aí. O medo não pode existir para uso da consciência. O medo é a maior trava da consciência. Aí eu tenho que entender as perdas, se é possível ter perdas no conceito de consciência. A primeira coisa que eu faço, tirei a carteira, São João e São Paulo. Não aceito mais, entendeu? Aquele medo, não aceito. Dirigir dentro de São Paulo, na São João lá. E aqui, dirigindo na Alemanha, naquela época não tinha sinais de internet para nada, é sempre com um mapa na mão, minha esposa com um mapa na Alemanha, ou em Nova York, em Harlem, dirigindo sem problema nenhum. Por quê? Não aceitei o paradigma. E minha filha, né, tirou a carteira, falou, pai, tirei carteira de motorista. Eu falei, então bom, nós estávamos lá em Campinas. Eu falei, entra no carro aí. E saímos. Entramos em São Paulo, fomos para o centro de São Paulo, circulamos tudo, voltamos, uma boa. Quando ela falou para os amigos que ela tinha dirigido em São Paulo, todo mundo falou, mas como? Como é que foi? Nossa, aquilo me assusta. Olha o paradigma mental construído, entendeu? E ela nunca teve esse paradigma mental, nunca. Entendeu? Não chegou a ter esse paradigma. Olha que coisa. Então, origens das ideias de gestão. Sou eu, viu, gente? Não parece, né? Bigode. Por que eu deixei o bigode? Porque esse cara aqui era o chefe lá. Eu assumi gerência sobre ele. Tinha 15 anos de casa. E aí, lógico que esse pessoal não queria ter um superior. E aí, eu tentei voltar para trás com a empresa. Falei, não quero ser gerente aqui não. Volta meu salário, quer voltar para o lugar antigo. Ele falou, não, sem chance. Então, na verdade, eu fiquei na gerência porque a diretoria da empresa não aceitou sair, porque senão eu queria sair. A tensão de cuidar de outras pessoas é séria. Tem que tomar água doce todo dia. Né? E aí eu tive a sorte de ter na Mercedes um mentor, Menezes. 2 anos que eu estava no concessionário, fui convidado para ir para a fábrica, mas pedi para eu terminar a faculdade primeiro. Então, eu saí de um dia, 2 dias depois eu estava registrado na Mercedes-Benz do Brasil na fábrica. Então, eu desenvolvi nessa concessionária grupos autônomos, na faixa de... Eu desenvolvi 2 sistemas. Sistema de peças, que é algo totalmente diferenciado, mesmo para John Deere do Brasil hoje, usa muito metodologia minha. Essa metodologia de peças que eu desenvolvi foi para a Auto Latina, foi para a General Motors. Eu, numa reunião da General Motors na Paulista, eles vinham trazer o projeto Saturn para o Brasil, na metade da conversa, adotaram o sistema. É um sistema de máquina, falar com máquina, você não precisa ter comprador. O sistema faz a compra e aprende a cada vez mais. Isso foi desenvolvido quando a gente tinha lá, antes dos 26 anos. Né? Eu tinha 70 funcionários, 52 anos atrás. Falo isso para mostrar que não acreditar e acreditar onde você pode chegar. Não acho que a gente tem muito mérito com isso, não. Mas quero mostrar que alguma coisa foi feita. Né? Sistema de peças, que é um sistema por blocos de conceitos, cada conceito é um próprio sistema de gerenciar, como fosse estoques totalmente distintos, com metodologia totalmente... Eu redefini o conceito de ter peças em estoque. O que significa isso? Aqui os grupos
de CCQ, 2 anos eu à frente da empresa, desenvolvi os grupos. E aqui dá uma ideia, né? Eu acabei sendo, no meio de 11 empresas, a segunda pessoa abaixo da presidente, mas essa empresa é o que desenvolveu os grupos. Esses grupos, gente, chegaram num nível tremendamente alto. Por exemplo, um grupo de peças vai desenvolver metodologia de compra de peças. Eles visitam todos os concorrentes para ver a metodologia deles, pegam o cara da fábrica, entende por que é, depois eles fazem a proposta. O pessoal da área financeira vai fazer, por exemplo, um modelo de cadastro dos clientes, né, para financiamento. Pega as melhores financeiras, quem são os benchmarks, vai lá ver o método de trabalho, vê todo o sistema, depois vem e propõe o modelo. Chegaram em níveis tremendamente altos nessa época aqui. Isso que foi gerando a minha condição de ir para a fábrica. Estou aqui com 26 anos e eu entrei analisando todos os processos dessa fábrica aqui. Ó. Todos os processos passaram pela minha mão e eu fui fazendo relatório, o que está certo, o que está errado, o que é bom, o que não é bom aqui. Com isso, quando a Mercedes-Benz lançou a Daimler lançou a fábrica mais moderna do mundo, eu fui convidado a avaliar essa fábrica, o chão da fábrica, e avaliar o sistema Lean, inclusive, da fábrica. Aí, o que eles pediram foi avaliar o nível do Lean que eles estavam fazendo. Estava deixando a desejar muito, eles não estavam entendendo o que era Lean. A maioria que trabalha Lean não entende o que é sistema Lean. Eu falei isso por causa da experiência da General Motors com a Toyota em Fremont, sob a NUMMI, certo? Então, aqui sempre estive na Alemanha, visitando fábrica, concessionária, mexendo com todo mundo. Aqui estou no Japão com o Kaori Ishikawa, o pai da gestão japonesa. E aqui o IBE, a nossa instituição de formação executiva, nós estamos com a sede no BI Internacional em São Paulo, no World Trade Center, eu tinha meu escritório aqui, e aqui o centro de formação nossa de executivo, e estava espalhado pelo Brasil, né? Em estado de São Paulo, Minas, e assim por diante. Nesse momento, a gente foi avaliado pelo Credit Suisse em 2007, e a gente tinha um valor realmente bastante elevado aqui como empresa. Aqui está o Yoshio Kondo, na época, era a pessoa de maior conhecimento da área humana no Japão, para empresas, e ele desenvolveu, ajustou a hierarquia das necessidades do Maslow em outro formato. Se a pessoa tem a pressão da necessidade fisiológica preponderante, mas todas as outras necessidades estão dentro dele, ao mesmo tempo. Agora, essa prepondera, pode ser que essa prepondere, e assim por diante. Ele tem esse livro, Human Motivation. Ele fez a introdução de um livro que eu lancei no México, lancei na Colômbia, e tem a introdução do Yoshio Kondo. E desenvolvi um trabalho de educação para funcionários dentro da empresa. E o que foi feito aqui? No Japão, eu demorei a entender, eu fui 9 vezes ao Japão, mas por que eu demorei a entender o que é educação dentro da empresa? Eu não entendia o que era educação. Porque o japonês já vem de casa educado, certo? A educação japonesa é impressionante. E o japonês só falava em educação. Eu demorei a entender que educar é preparar o indivíduo para mandar no seu espaço, para ter autonomia de trabalho. É usar o PDCA, por exemplo, usar as ferramentas de gestão. Então, o que acontece? No Japão, por exemplo, as empresas mais avançadas, 5S, técnicas de trabalho, e principalmente as 7 ferramentas de controle da qualidade, são críticas para educar no Japão. Mas no Brasil, as pessoas vêm de fora deseducadas. No primeiro dia já acha que a empresa explora, ganha pouco. Primeiro dia de trabalho, porque o sindicato trabalha essas ideias. Então, se eu não educo dentro da empresa, eu vou ter um cara deseducado que já pensa contra a organização. Não tem como. A mente dele é: sou explorado. Aqui a gente é explorado. O material de educação foi desenvolvido como história de quadrinhos, em quadrinhos. A história em quadrinhos traz 3 técnicas, né? Que é a mnemônica, que é a pessoa poder gravar através de brincadeiras, o balão com o lado esquerdo do cérebro, que é a parte racional, e as imagens, que é o lado direito do cérebro. Então, trabalha 3 técnicas, enquanto que um texto não consegue trabalhar tudo isso de uma vez só, certo?
E aí o que acontece aqui? Primeiro aqui, ó, motorista do destino, né? Ele precisa buscar metas nas áreas da vida. Quer colocar no modo de apresentação? Sim, sim. Olha, Luciano. Desculpa, nem estava percebendo. Então esse primeiro aqui, ó, eu falei, o japonês usa praticamente só aqui, mas no Brasil a gente precisa de algo mais. Então, eu preciso desenvolver a vontade do indivíduo querer crescer. E ele cresce em que direção? No trabalho, na família, no lazer, no lado espiritual, e assim por diante. Então, como você tem metas na vida aqui. Aqui é conceitos de natureza humana, como é que as necessidades humanas funcionam dentro do indivíduo, e conceitos de empresa, que é onde ele vai expressar seu potencial. Ele entende como é que a empresa funciona. Né? Então são os conceitos aqui para organizar a mente, para colocar energia nessa parte de baixo aqui. E aí, falando do sistema Lean. Né? Obrigado. Obrigado mesmo. Sistema Lean. É importante a gente dar uma olhada como é que hoje, praticamente, um dos melhores sistemas do mundo de trabalho em gestão é o sistema Lean. Um dos melhores métodos de trabalho. E aconteceu exatamente um estudo do MIT, que pegou empresas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, pegou algumas empresas daqui. É considerado um dos maiores projetos no campo da administração, a nível mundial. Durou 5 anos, envolveu 14 países, né? E constatou, né, que nenhum outro sistema poderia superar o modelo Lean. A palavra Lean tem o sentido de enxuto, né? O conceito enxuto não foi desenvolvido pela Toyota. Foi o pessoal do MIT que colocou esse título aí, nesse modelo da Toyota. Então mostrou que não tinha como as empresas americanas competir com o modelo Lean. E com isso, General Motors, Ford, Chrysler na época, todo mundo começou a copiar o modelo Lean. Mas não funcionou. Talvez aí o Bruno tenha outra ideia, não sei, mas por favor, hein, participem. Por que o modelo General Motors, Ford, Daimler Chrysler, mesmo a Daimler, não funcionou bem? Porque o sistema centralizado de poder em cima e depois descentralizado lá embaixo não rodou. Entendeu? O conceito só estava aplicado na rotina. É muito comum falar de sistema Lean e pensar que é rotina só, e não sistema de gestão completo. Então, é um sistema enxuto, características enxutas, mas vamos dar um passo a mais aqui, sobre a Toyota. A Toyota, então, é conhecida pelo esse modelo, esse sistema Lean. E como é que a Toyota chegou nisso? Ela participou do prêmio Deming. Lembra que depois da Segunda Guerra Mundial, o Deming esteve lá no Japão, depois o Juran, eles ajudaram o Japão a montar as melhores práticas de gestão na época. As melhores práticas. E a Toyota, o Toyoda, falou, olha, nós vamos participar do prêmio. Se nós não ganharmos, eu me demito. A Toyota não era organizada. E ela se estruturou baseado nessa metodologia do prêmio Deming. Certo? É impressionante isso que aconteceu aqui com a Toyota, com o Toyoda. Assumir que deixaria a empresa se não ganhasse o prêmio. E aí nós, no ano de 1988, começamos a ajustar o prêmio Deming ao Brasil, com base na rede Mercedes-Benz. Então nós tivemos aqui, ó, atuando em 8 estados brasileiros, em 12 concessionárias, 516 dias, aplicando o modelo do Deming em cada empresa. E a nossa estratégia foi não ter padrão. Até porque o modelo do Deming, sistema, ele mostra muito assim, ó, o valor da liderança, mas ele não dá detalhe, você que vai desenvolver o modelo. Então, em cada empresa, desenvolveu aberto. Cada empresa a gente gerou experiência e depois fundimos na experiência única. Certo? Eu vou falar daqui a pouco, eu levanto mais coisas sobre esse prêmio. E a Mercedes-Benz do Brasil desenvolveu um documento, em 92, dizendo
que é favorável à aprovação e desenvolvimento do projeto em toda a rede. Mas a Alemanha não tinha esse projeto ainda. A Alemanha só mudou a Daimler-Benz quando ela teve um prejuízo muito alto. Quando ela teve um prejuízo de bilhões, né, de euros, aí ela procurou ajustar o sistema Lean. Mas não consegue, que a mentalidade de poder não funciona para o sistema Lean. Se você pega o presidente da Toyota Norte América, é um cara humilde. Ele não é o Big Boss. Por que ele não é o Big Boss? Porque ele sabe que todo mundo, nas células, em cada setor, participa para ajudar a empresa a trazer o resultado. Então ele não bate no peito, eu fiz a diferença na empresa. Não é ele, é toda a empresa. Todo mundo é responsável, todo mundo tem metas a cumprir, todo mundo participa com a criatividade dentro da empresa. Todo mundo ajuda a carregar o piano. Então, como é que um presidente de empresa vai chamar atenção para si? Ele é um líder, ele lidera. Sai um presidente da Toyota Norte América, entra outro, não muda nada na empresa. Ele simplesmente, no próximo plano estratégico, ele participa e dá o parecer dele, cria o consenso e define as coisas. Mas não muda a empresa. Mas no modelo de centralização do poder no CEO da empresa, ele é o único que decide tudo, que é o modelo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é assim, dá total poder para o CEO. Tá? Aqui tem CEOs aqui, não estou sempre contra a figura de CEO, mas é o estilo de liderança do CEO. É como é que usa o poder na empresa. Né? Normalmente o presidente praticamente é considerado um CEO também. Às vezes não, mas às vezes é. Então, temos que entender como é que usa o poder. O uso do poder dentro da empresa. O poder descentralizado é a modelagem do sistema Lean. Poder descentralizado. Todo mundo é responsável. Todo mundo participa. Certo? Agora você pega os Estados Unidos, muda um diretor, um CEO, muda tudo na empresa. Muda toda a estratégia de negócio. Mudaram recentemente o CEO da Nike. Quase que ele quebra a Nike. Porque ele é um homem que veio da área de tecnologia, aplicou tecnologia para vendas, né, por internet, não funcionou, e ele tinha acabado com os distribuidores dele, teve que voltar tudo atrás e complicou a vida da Nike. O CEO da Ford arrebentou a Ford, já está com 30 bilhões de dívida hoje. Na GE, já que o Elk saiu da empresa. Entrou o CEO já entrou falando, vai ser muito difícil tocar essa empresa. Uma empresa de maior valor do mundo naquela época, hoje é uma empresa endividada. Então, 60% de CEOs não dão certo nas empresas. Isso é estatística americana. Então, veja, tem dois modelos que brigam entre si. Um centralizado em poder e um descentralizado em poder, e uns que acham que estão fazendo alguma coisa em Lean. Certo? Vou citar um exemplo. No caso aí da NUMMI, New Knight Motors Manufacturing, Fremont, Califórnia. A General Motors fechou uma fábrica que tinha em torno de 4 mil funcionários. Uma fábrica ruim, produtividade baixa, uma fábrica suja, lata de cerveja jogada para os cantos, lata de cerveja e inclusive droga dentro da fábrica. A General Motors fechou a fábrica na Califórnia. E aí, para aprender o sistema Lean, a GM chamou a Toyota numa Joint Venture para trabalhar junto. E a Toyota aceitou. Aí trouxe alguns japoneses lá e começaram a mudança. Então, reabriram a fábrica, contrataram em torno de 2.700 funcionários, mas que eram os mesmos funcionários antigos, mas em quantidade menor. E 1 ano e 6 meses depois, ela tinha a melhor produtividade de toda a estrutura da General Motors. Aí, o que aconteceu? A General Motors pegava os executivos da costa leste americana e levava para a costa oeste. Mas qual era a reação dos executivos? A NUMMI não é empresa de verdade. Todo mundo questionava a NUMMI. O que o Peter Drucker falou na época? Fecha as fábricas tudo da costa leste. Você não vai mudar esse orgulho aí do executivo? Entendeu? Essa linha de centralizar poder, fecha e reabre. Vocês não vão dar conta disso. Entendeu? Achar que mudar poder é uma coisa fácil, não é fácil. Não é fácil. É uma determinação de presidente e conselho
ter um sistema de gestão. Por isso que eu digo, sistema de gestão pertence ao presidente da empresa, não é o gestor que está lá embaixo, no nível tático. É o presidente da empresa que fala, essa é a nossa modelagem. É o jeito de buscar resultado nosso. Nós temos um plano estratégico, uma forma de conduzir, uma forma de gestão da rotina. Né? Agora, o conteúdo que está lá é do gestor. A nova política é do grupo, de acordo com o consenso. Mas há um jeito de tocar a empresa. Todo mundo, né, tem parte nesse processo. Me impressiona muito a questão do orgulho executivo. As pessoas, é impressionante. Nível executivo, normalmente as coisas mais difíceis é treinar executivo, porque transmite a ideia que não sabe tudo. Então ele não gosta de reciclar, porque dá a ideia que ele é frágil. Isso é um problema mundial, atualizar executivo. Eles não gostam de mostrar que estão se atualizando. Eles querem considerar que já sabe tudo, que são bambambam, quer decidir tudo. Essa humildade de atualizar não é fácil. Né? Por isso que a gente fala lá da questão do ego, né? Que é um problema sério nesse caso. Aqui está um livro que eu desenvolvi para a Mercedes-Benz do Brasil, na época. E aqui que eu comentei com o Fábio Regis, eu estava com o artista, o Raxel, lá de Brasília, que fez essa imagem para mim. Eu falei para ele, ô Raxel, o Japão está do outro lado do mundo. Ele falou, mas rapaz, o que importa é a comunicação. Mostrando aí o japonês passando um bastão aqui para um brasileiro. Né? O que importa é você comunicar. Então, círculo é um grupo, controle geral PDCA, qualidade do produto, que tudo está ligado aí às metas das células. Né? A UGB é uma unidade, no Japão também usa assim a célula, e o CCQ nasce dentro da UGB. Por que eles fazem assim? Porque no CCQ é voluntário, só participa no ataque de problemas quem quiser, entendeu? Só que o supervisor recebe algo de cima. Olha, se você não consegue trazer o pessoal do CCQ, é porque você não consegue liderar. Então, para ele é obrigatório. O funcionário é voluntário. Então, obriga uma relação qual? Ele chega no cara e fala, rapaz, é tão importante você participar do CCQ, você vai aprender mais, vai ajudar a empresa, você me ajuda. Então, obriga ele a desenvolver a liderança, entendeu? Então, o método de UGB, dentro da UGB nasce um círculo de controle de qualidade, mas só funciona onde tem liderança. Então, é preferível ficar quieto na UGB, mas se eu tenho liderança forte, eu consigo trabalhar com esses círculos. Até hoje, o Japão continua forte esse movimento dos círculos, que é geral PDCA. Atuei também, tive a empresa Dia Systems, fui sócio dessa empresa, ela foi a segunda do Brasil na área de concessionários. Eu sempre desenhei software, né, aplicativos. Tive 2 empresas de tecnologia, só para dizer que muitas vezes a gente é muito informal nas coisas e pode dar a ideia que a gente não tem algum mínimo de conhecimento nessa área, né, de sistemas. Eu tive 2 empresas de tecnologia e essa aqui, ou ela seria a maior do Brasil, ou a gente tinha que vender e nós resolvemos vender para a Lynx. A Lynx é uma empresa bem conhecida aí no mercado. Mas mesmo hoje, se você for no mercado de concessionário de veículo e indústria, você vai encontrar muito Dia System por aí. E eu quero avançar no algoritmo para chegar no outro ponto, que vai interessar mais para vocês. Então, quando fala de inteligência artificial, a gente fala muito de algoritmo. E num doutorado e no trabalho estatístico que você faz, por exemplo, eu quero chegar aqui tem essas variáveis, cada variável tem um impacto daqui para cá. E cada subitem daqui tem seu peso específico para cá. Se não tiver um certo número aqui, você tira fora. Vai tirando fora, só deixa aqui que tem alto impacto para chegar no resultado. Esse é o formato básico, embora hoje com a inteligência artificial, você pode usar mais variáveis, que é barato trabalhar com tudo. Usar todo um banco de dados é mais amplo. Mas esse, inclusive, é o meu trabalho de PhD. Só que eu desenvolvi o mesmo conceito baseado no intuitivo, no feeling. Porque na maior parte das áreas, eu não tenho um banco de dados apropriado. Então, eu pego os clientes, os consumidores, que dão peso às ideias, e pelo impacto delas, eu considero o mesmo peso do algoritmo. E consigo resolver em 2 minutos uma diretriz, ou de empresa, ou de departamento, ou de setor. Usa o feeling. Usa as pessoas certas que têm o conhecimento. Em 2 minutos está pronto. Entendeu? A estatística é demorada você criar um banco de dados para tomar decisão. Mas feeling não. Reúne as pessoas certas que têm o conhecimento,
você faz lá o levantamento de tudo que é necessidade, tudo, curva ABC de impacto, faz o Pareto e praticamente você tem o impacto das ideias, certo? Então, quando eu desenvolvi, aqui, por exemplo, está falando de máquinas agrícolas, né? É o equivalente ao algoritmo. Você vê que aqui está falando dos impactos pelo sentimento, ó, a segunda qualificação de mecânico, 60% do impacto na área de serviço aqui, ó. Meta de venda de serviço, serviço programado, definição de número de mecânicos, classificação dos clientes ABC, cadastro de clientes das máquinas na região operacional. E aqui eu consigo, em 2 minutos, estabelecer a ordem. E com isso, estabeleço os processos críticos da empresa. Entendeu? A agilidade que você faz isso é muito ágil para trabalhar dessa forma. Né? Porque você tem o Pareto aqui de lado, ó. Você faz o Pareto com as pessoas. E aqui também, ó, na área de peças. Por que surgiu o sistema DIA lá atrás? Porque, na verdade, ó, disponibilidade de itens que, se faltar, criam um impacto negativo no projeto. 60% do peso, o resto, 40% em tudo aqui, ó, por causa desse Pareto. Por isso que vem disponibilidade, não resolve você ter muita organização se não tem disponibilidade. E eu tive que criar um novo conceito de disponibilidade no sistema DIA de peças. O que não pode faltar, o que pode faltar e o que não pode ter. Eu criei esse conceito do sistema DIA e hoje ele é um sistema que eu falei, foi usado pela Auto Latina, General Motors, está bem espalhado pelo Brasil, parte da John Deere usa também. Então, é interessante que numa pesquisa em São Paulo, se perguntou para os gestores qual é mesmo o objetivo da sua empresa. Quase ninguém sabe. Nível executivo, assim, falar geral. É assustador isso. Você faz uma pesquisa com executivos, gerentes, chefias, qual é o objetivo da empresa? Não, ele está na área dele, cumprindo as coisas dele. Como é que a inteligência vai funcionar bem nessa área? Como é que a inteligência funciona bem? Dentro disso que a gente conversou tanto aqui até agora. E outra coisa, a gente falou de sair do futuro para o presente. Qual que é a forma da maioria das empresas? Você estrutura uma empresa, estrutura um organograma, você fala, aqui tem um departamento de vendas, aqui é o comercial, produção, a indústria. Agora nós vamos procurar os segmentos de mercado dos clientes. Quem estuda segmentação de mercado sabe que tem segmentos que dá grande volume e não dá margem. Às vezes dá baixo volume e margem alta. E você estabelece quais segmentos você vai atender e dentro do segmento, que necessidade você quer atender. Ou seja, qual produto você tem para cada segmento. Né? Então, o que acontece? No passado era assim, ó, você estabelece um organograma, e depois você vai definir os objetivos. A partir dos anos 90, anos 2000, a administração mudou radicalmente, embora muitas empresas não mudaram. Em vez de partir daqui para cima, inverte. Nesse modelo politizado, que ninguém sabe claro as coisas, um puxa para cá, outro puxa para cá, outro puxa para cá, empresa politizada. O Brasil, a base do Brasil é empresa politizada. Não há unidade, não há sinergia, não há um foco estratégico, não estão trabalhando junto para o mesmo resultado. É assustador e é o comum que a gente vê aí, porque estrutura e depois tenta enxergar onde quer chegar. A estrutura tem que ser escrava da estratégia. A estratégia não pode ser escravo da estrutura. Por isso que a gente pensa do futuro para o presente. Então, quando você tem os rumos claros, visão futura, claro, de lá para cá, agora você reestrutura a empresa para corresponder aonde você quer chegar. Tudo alinhado, sinergia para resultado. Esse seria um sistema enxuto. Certo? A Toyota já está com uma visão 2050. 2050. Sim. E eles já estão atingindo, hoje, em 2022, eles já estão atingindo objetivos de 2030. Sim, sim. E a Toyota está perigosa nesse momento. Porque ela está trabalhando com bateria de estado sólido. E pode mudar toda a indústria automobilística em 1 ano e pouco.
e ela tem em torno de 1.200 patentes da bateria de estado sólido, que são baterias que o carro pode trabalhar 1.500, 2.000 quilômetros sem atualizar a bateria. Então os plugins da vida, os híbridos da vida, pode ficar totalmente em segundo plano. Então a Toyota não é brincadeira. Os chineses estão ocupando espaço rápido no Brasil, mas a consolidação disso a gente não sabe como é que vai ficar. Estão baixando preço, a concorrência para mexer com a Toyota. O governo chinês, nessa virada do ano, reuniu os fabricantes de bateria e falou: vocês não vão competir entre vocês. Vocês vão se juntar para enfrentar a Toyota. Só para entender o jogo, que tamanho que é. O jogo é pesado demais. Eles declararam recentemente essa bateria nova de recarga de 5 minutos. 5 minutos. Recarga rápida de 5 minutos. Mudou completamente o jogo. Sim, sim. Ah, não, Toyota. Também. Está claro para nós que a estratégia tem que redefinir a estrutura e não a estratégia ser escrava da estrutura. Eu tenho essa estrutura, agora com base nisso eu vou chegar em algum lugar. Não, eu tenho que chegar lá e tenho que rever minha estrutura para chegar lá. Se tiver dúvida, eu preciso de perguntas. Ele está mexendo com um tema de gestão tremendamente crítico. E isso define as modelagens, né? Para que lado eu vou com o meu negócio. O que acontece com a universidade? Aqui não estamos com crítica à universidade, só dizendo como é que ela funciona. Ela é muito especializada. Eu faço um curso de marketing, um curso menor. É assim a universidade. Mas quando você chega na empresa, você tem que juntar tudo numa coisa só. Você obriga a ter um sistema, pensar de maneira sistêmica. É o pensamento sistêmico lá que está bem do Peter Senge. Né? O modelo de pensar de maneira sistêmica. Não há possibilidade do executivo central de uma empresa não somar todas essas variáveis de processos, das frentes de finanças, como eu já falei antes, marketing, produção, tudo uma coisa só. Na hora que vai tomar uma decisão, ele não tem como estar dessa forma aqui. Não é esse lado. É tudo junto. Então, se a pessoa na área de trabalho dele, eu tenho que definir o que ele tem que saber para tomar decisões na área dele. Quais são as variáveis, os conteúdos, o conhecimento básico para estar ali. Aqui tem as minhas certificações básicas, doutorado, mestrado, e principalmente da Unicamp, de apresentar modelos na parte humana para a banca de doutorado da Unicamp. Também tem reconhecimento bom, deixa para lá. E aqui eu só falo entre Coreia e Japão, né? São 11 viagens, JUSE ao TS do Japão, Korea Standard Association, projeto na Jiaotong, eu consegui abrir projeto na Jiaotong, que é a 4ª universidade da China, funcionou por um bom tempo, para fazer empreendedorismo conjunto Brasil-China. Daimler-Benz, a empresa de referência da minha parte, pude atuar realmente, circular muito pela Alemanha e para os Estados Unidos. A nossa empresa fez parceria com 5 das 10 maiores universidades ranqueadas dos Estados Unidos. Está aqui Stanford, Berkeley, tem Johns Hopkins, Columbia, que é a área de negócios, a melhor do BEPS, que é a número 1 de empreendedorismo e inovação, e aqui também está a parte de Ohio. Nós tínhamos uma empresa própria, BI Internacional, e a própria trabalha com a FGV. A nossa empresa nasceu como BKR Diagrama. Com o tempo, a FGV pediu para a gente sair fora com esse nome. Aqui está o nosso prédio, o nosso espaço em São Paulo. Eu estou falando isso para dar uma base de onde está saindo as coisas, de onde está tirando informação, onde nós estamos buscando. Berkeley, no Vale do Silício, uma das primeiras. E a gente teve que comparar essas metodologias com o Vale do Silício, com todas as ferramentas do Vale do Silício. Qual que é a diferença dessas ferramentas com o Vale do Silício? O Vale do Silício é igual formar um jogador de futebol. Você pega 10 mil jogadores, 9.900 ganha salário, e uns 5 ganham uma fortuna. No Vale do Silício, uma empresa como aconteceu aí com o próprio Google, nasceu lá. Então, você tem milhares de projetos, mas 2, 3% traz resultado, o resto nenhum traz resultado, só traz decepção. Essa metodologia aqui, todo plano agrega valor. Todo plano agrega valor.
É um contínuo de agregar valor. Parte da realidade, da sua situação própria, né, que eu falei dos cenários aqui, você monta um plano apropriado, de acordo com a sua percepção, já constrói isso para frente. Opa! E aqui, para a gente pensar bem em administração, os modelos, para chegar no modelo disruptivo, a gente vai ver que as áreas cerebrais, nós começarmos à tarde a falar de áreas cerebrais, vai ficando mais claro como é que eu consigo pessoas disruptivas na empresa, com criatividade fora da curva. Né? Como é que nós vamos chegar nisso? Então, Taylor, nós temos aqui, pai da administração científica, né? Um sistema considerado desumano, que é a crítica do Charles Chaplin, inclusive, sobre essa modelagem, Taylor. Fayol, ele sempre considerou que ele tinha um sistema próprio, mas ele era um comandante. Ele chamava os seus diretores e falava: quer que faça algo assim, um veículo desse tamanho, um motor assim, uma transmissão assado? Então, ele dava um comando, certo? Ele era comandante. O que aconteceu com o Sloan? Né? O Sloan chegou, ele começou a delegar as divisões inteiras para executivos. Você tem essas metas e tem o seu orçamento, é contigo. Okay? O Ford não fazia isso. Então, a nossa administração, as modelagens de administração começou muito baseada no Ford, evoluiu para o modelo do Sloan, um sistema mais aberto, com segmentos de mercado. O Ford era mais estreito, com carro só preto para reduzir os custos de produção. O Sloan já começou a fabricar várias modelagens de acordo com segmentos de mercado, cores diferentes, né? Mudou totalmente esse mercado. E eu acho que todos sabem que o Peter Drucker nasceu dentro da General Motors. O Peter Drucker, em 1929, na grande crise que nós tivemos, o Peter Drucker era comentarista econômico, de origem austríaca. O negócio dele era economia. E o Charles Chaplin falava: quem está comprando ações vai quebrar. E o Peter Drucker: investe, o momento é bom para investir. Ele nunca mais voltou a parar de economia, o Peter Drucker. Aí ele foi escrever sobre a General Motors, o sucesso da GM, que passou a ser a maior empresa do mundo. Maior empresa do mundo. E as faculdades de administração de empresas dos Estados Unidos, todo mundo mexia com a administração de empresas dos Estados Unidos, passaram a se basear no modelo GM. É impressionante o efeito GM na administração. O OIM, o antigo Organização de Métodos, preponderava em tudo. Gente, essa empresa, para sobreviver, ela teve quebrada mesmo. O governo investiu nela, ela está valendo hoje 70 bi. A Ford deve estar em torno de 50 bi. Mas quando você pega, depois nós vamos ver o valor da Toyota, mas vamos ver o valor da Tesla, por ser disruptivo. Aí que a gente tem que começar a prestar atenção para o futuro. O que está acontecendo e que caminho a gente quer circular. Né? E o que acontece com a Toyota, com essa metodologia do prêmio Deming? Eu vou delegar também no chão de empresa. Não delegou só no nível tático da empresa, os executivos, que poderia ser tático estratégico. Ele foi para o chão da empresa e delegou a rotina para os funcionários. Então, ele passou a envolver todo mundo com os resultados aqui. Né?